Olá, boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou médium aqui do Lar Dom Inácio e é um prazer trazer um tema hoje para vocês, que é um tema que tem tanto a ver comigo, que eu amo tanto e que eu tenho me dedicado tanto a estudar nos últimos tempos. Primeiro eu queria perguntar para vocês se tem alguém aqui que tem ou que já teve algum animal que teve muito carinho, muito amor. Tem alguém aqui? Levanta a mão para eu ver. Ótimo. Eu também. Duas delas são essas aqui, que a tecnologia permite que eu coloque para vocês verem. E, enfim, hoje eu fui intuída, pensando como eu começaria essa palestra, e eu fui intuída a começar pelo final. Porque eu sei que quando chegar no final, muitos de vocês não vão estar aqui mais. E eu queria falar para as pessoas que estão aqui, que já perderam algum animal de estimação, que dói, que é muito ruim. A gente que tem em casa, que trata como um membro da nossa família. Eu queria dizer para vocês que a espiritualidade ela é maravilhosa. Não só para nós seres humanos, para os animais também. Quando eles se vão, que eles desencarnam, eles são recebidos, eles são acalentados, da mesma forma que nós somos. Então, se alguém aqui tem essa dor hoje, se identifica com o que eu estou falando, lembrem-se que o animalzinho de vocês foi muito bem recebido pela espiritualidade e que ele foi levado para ser tratado, para ser cuidado e muito possivelmente ele possa até voltar para vocês, para a família de vocês um dia, dependendo do laço, do tamanho do amor que vocês tinham por ele. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, só vou pedir para vocês, quando começar a chamarem as fichas, vamos sair em silêncio, só para a gente não perder aqui o fio, tá? Então eu vou começar com uma pergunta para vocês refletirem. Jesus, filho do nosso Pai, filho de Deus, ele poderia ter nascido em milhares de lugares, em diversas situações. Mas ele nasceu ali entre os animais, foi colocado dentro de uma manjedoura, rodeado de animais. Será que é coincidência? Será que alguma coisa na vida do nosso Mestre Jesus foi coincidência? Será que ele não quis ali demonstrar mais uma vez, de várias, o tamanho da humildade dele, não só diante de outros seres humanos, mas de todos os seres vivos, criações do nosso Pai? Então vamos refletir, levar isso no nosso pensamento. Aqui eu coloquei outras perguntas, que é o seguinte: tem muita gente que acredita até hoje que os animais eles foram feitos só para nos servir, seja com a carne, seja com os ovos, o leite, ou seja como transporte. Mas será que se realmente fosse isso, que eles foram criados só para nos servir, por que eles existiram tão antes de nós? Por que tantas espécies? E por que animais que, em tese, não têm serventia nenhuma para a gente? Como os peçonhentos, por exemplo. É uma reflexão que eu quero deixar aqui também hoje. Então, vamos lá. O tema ele é muito abrangente e eu tive que fazer um compilado de coisas para falar um pouquinho de cada parte. Mas é muito importante que eu fale o que tem no livro dos Espíritos sobre os animais. Então vamos lá, não vou ler isso tudo não, eu vou resumir, tá? Na pergunta 597 é perguntado se o animal tem alma. E o Espírito da Verdade diz sim, e que sobrevive ao corpo, como o nosso. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Ele fala que a alma dos animais e a do homem tem a distância igual a de nós para Deus. Mas eles têm alma. Ok, chegamos num consenso. Na pergunta 600, fala sobre a reencarnação dos animais. Então ele pergunta se essa alma que sobrevive ao corpo, depois da morte,
fica com um estado errante como a do homem. E ele diz que o espírito do animal ele é classificado depois da sua morte por espíritos que competem esse dever e quase imediatamente utilizado. Então, beleza. A gente concorda que eles têm alma, eles reencarnam e eles evoluem. Os animais seguem a lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também são. Porém, a grande diferença de nós seres humanos para os animais é que os animais não têm expiação. Os animais eles não precisam pagar por erros que eles cometeram como nós, por dívidas do passado. E é por isso que normalmente o reencarne deles é tão rápido. Porque quando a gente desencarna, a gente fica durante muito tempo, dependendo da pessoa, dependendo dos atos que ela cometeu ao longo da trajetória dela, ela tem que resgatar, ela tem que se arrepender, ela tem que analisar tudo aquilo. Agora, os animais eles não têm isso. Por isso que costuma ser tão rápido o reencarne. Na pergunta 603, fala: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora espíritos foram para os homens. Vocês vão ver muitas fotos de Chico aqui. Eu acabei de ler um livro dele, que é só de histórias de Chico Xavier com os animais. E é incrível como Chico era uma pessoa que amava e respeitava cada animal. Não só cachorros, não só gatos, mas formigas, cobras, todos os animais. E Chico tem uma frase que eu fiz questão de colocar aqui porque ela diz muito sobre o que a gente está falando, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Então, veja bem. Quando a gente vem aqui ao lar, na quinta-feira, a gente pede o quê? A gente pede que a espiritualidade, que os seres maiores, superiores, nos auxiliem, nos ajudem na nossa vida, com os nossos problemas. E aqui, nessa frase, vocês entendem que que nós temos o dever de fazer o mesmo pelos animais, que são nossos irmãos menores? É isso que Chico quis dizer aqui. Da mesma forma que a gente está aqui, querendo ser ajudado, precisando, orando, pedindo, por favor, me ajude, eles também, só que eles não falam. E isso é que a gente tem que ter em mente. Eles não pedem ajuda, eles não falam, eles não conseguem se comunicar. E aí é que entra uma responsabilidade maior ainda da nossa parte. De, sem precisar dizer uma palavra, a gente precisa ajudar na evolução dos nossos irmãos menores. Sempre. Bom, aqui também é uma pergunta retórica, né? Porque os animais têm sentimentos, emoções? Acho que todo mundo que já teve um e já em algum momento da vida conviveu com algum, sabe que eles ficam tristes, sabe que eles ficam bravos, sabem que, enfim, e agora ansiosos, depressivos, né? Cada vez mais eles vão se assemelhando aos tutores, né? Aos donos. Então eu coloquei aqui algumas imagens que tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins, né? A espiritualidade e a ciência, elas concordam, enfim, não é em tudo que elas concordam, né? Mas nisso elas duas concordam. Os animais são seres sencientes. O que isso quer dizer? Eles são seres que sentem e que têm inteligência. Aqui eu trouxe, eu não vou ler não, mas depois se alguém tiver curiosidade, em 2012 houve um evento sobre consciência, que foram neurocientistas assim, renomadíssimos. E eles disseram, não sou eu que estou falando, que todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, possuem substratos neurológicos. Isso quer dizer, gente, que... Lembra daquela velha história do animal é um bicho irracional? Cachorro irracional? Isso não existe. E está provado aqui, não sou eu que estou falando. Dito isso,
Os animais, eles também possuem chakras, né? O que são chakras? São centros energéticos do corpo que nós temos e que os animais também têm. Nós temos 7 chakras, né? Que vem do coronário até aqui, o básico, o nosso chakra raiz. Os animais, como está ali na imagem, eles também têm esses 7 chakras, mas eles possuem mais um, que é o chakra braquial, que fica aqui na frente, dos 2 ladinhos na frente deles, tá? E é através desses centros energéticos, dos chakras deles, que eles também percebem, recebem e doam energia. E aí, falando um pouco sobre a captação de energia desses animais. Talvez seja uma coisa que a gente não pense muito, né? Quando a gente pensa em, nossa, uma vibração, uma energia negativa, a gente pensa sempre em pessoas. Mas os animais, eles são extremamente sensíveis com as energias também, tá? Então, eu coloquei aqui que eles podem captar essa energia do ambiente. Então, por exemplo, para as pessoas que têm animais em casa. Se você tem uma casa bagunçada, se você tem acumulador, se você tem muito lixo, se é aquele clima dentro de casa, os seus animais estão absorvendo essa energia. Dos tutores eu nem preciso falar, porque eles convivem com a gente o tempo todo e eles absorvem. Se a gente está com raiva, se a gente está com sentimentos ruins, negativos, eles captam essas energias também. De pessoas que tenham contato, porque às vezes você está bem, sua casa está bem, e você recebe uma pessoa que, cara, não está legal, está com energia baixíssima, isso vai influenciar eles também. E coloquei também que não só as ruins, eles absorvem energias boas também. E é por isso que a gente tem que tentar sempre passar para eles, energizar a nossa casa, a gente. Normalmente, quando um animal ele fica doente, por um excesso de energia negativa que ele captou, o tratamento é feito no animal e no tutor e na casa, para vocês verem a importância que tem isso tudo e como eles captam essa energia. E aí essas energias negativas que eles vão acumulando com o tempo podem gerar vários problemas para eles. Problemas comportamentais, problemas físicos, eles podem ficar doentes, eles podem pegar, enfim, diversas enfermidades. Problemas emocionais, eles podem ficar agressivos, eles podem ficar cabisbaixos, depressivos, tudo isso. Aqui eu fiz questão de colocar... Ah, olha quem veio. Não, Frederico, volta aqui. Chama ele aqui, para ele participar. Estou falando dele aqui agora. Tá bom. Eu fiz questão de colocar um gatinho preto porque eu acho que ainda tem gente que... Oi, meu amor, vem participar. E ele hoje não tá me dando ideia. É que ele viu o gatinho preto aqui e ele não gostou. Não, ele não liga para pegar. Não, tudo bem, deixa ele, daqui a pouco ele volta. Essa aqui é amarela, né? É. Então eu coloquei esse gatinho porque assim, gente, azar ter gato preto, azar é você não ter um gato dentro de casa. Vocês não sabem a maravilha que é esse animal branco, preto. Eu tenho a minha branquinha, né? E de qualquer cor, eles são maravilhosos. Então, o que acontece? Cada espécie, ele absorve e doa energia de uma forma, tá? O gato, vou começar pelo gato, então. Ele transmuta energia. Por isso que a gente fala que ele é o reikiano, que ele é em potencial, que ele está sempre trabalhando. Ele consegue pegar essa energia negativa que ele absorveu e transmutar, e transformar ela em energia boa e devolver. Por isso que eles ficam tão quietinhos, dormem tanto, são tão preguiçosos, eles estão trabalhando em cima dessas energias. Já os cães, eles são extremamente sensíveis a qualquer tipo de energia. Porém, eles não conseguem liberar essa energia sozinhos. E é por isso que para os cães é de extrema importância que eles façam atividades que ajudem a limparem, porque senão eles vão absorvendo e vão adoecendo. A gente vê muito, muito disso. Então, os cães, eles precisam... Eu vou falar daqui a pouquinho como é que faz. Os cavalos, eles são muito intuitivos. Então, aqueles cavalos de montaria, por exemplo, daqueles esportes, se ele sente que a pessoa ali que vai
montar nele, tá com medo, ou então ele não vai. Ele fica agitado, não conseguem fazer aquela pessoa montar em cima dele. E as aves, elas são muito sensíveis ao ambiente. Então, elas também ficam estressadas, dependendo do clima, elas tiram as próprias penas. Enfim, eu coloquei só alguns aqui principais. E aí sim, como proteger e equilibrar essa energia dos animaizinhos que vocês têm em casa? Primeiro, a questão dos cachorros, né? Que eu acho que é o principal, que eles não conseguem fazer sozinhos. Contato com a natureza. Da mesma forma que a gente precisa ter contato, pé no chão, mar, cachoeira, sol. Os animais precisam disso também. Para o cachorro é muito importante que isso seja feito para ele liberar essa energia acumulada dele, tá? Brincadeiras e exercício físico também. Carinho e afeto, né? Nem se fala. Limpar o ambiente é o que eu falei para vocês. Tem que ter o tutor e o ambiente tem que estar equilibrado, porque senão vai continuar desregulando a energia dos animais. E reiki, que é uma coisa que eu particularmente faço lá em casa, na minha cachorrinha, principalmente. Acho que na gatinha eu nunca tentei fazer. E é maravilhoso. O reiki é uma energia que você consegue fluir, para quem é reikiano, fluir pelas suas mãos e curar mesmo, né? Transformar aquele animal. E como a espiritualidade pode ajudar nisso tudo? Primeiro, através da prece, né? Então, se você pede pelo seu animal ou por qualquer animal, como você pede por outros seres humanos, a espiritualidade vai te ouvir. Água fluidificada, como nós. Alguns lugares realizam passes, cirurgias espirituais, assistência mediúnica, também para os animais. Limpeza espiritual e tratamento dos tutores, como eu já falei aqui também. Então, se os animais não têm expiação, se eles não têm dívidas a pagar, dívidas, débitos kármicos, nada do tipo, por que eles sofrem? Né? Aqui eu trouxe uma frase, mas enfim, resumindo também, para não ficar lendo aqui para vocês, ele fala que todos os seres, consciente ou inconscientemente, precisam do sofrimento para a evolução. Aqui, resumidamente também, mas é muito interessante, isso aqui é o livro Aulas da Vida, que foi ditado, né, por Emmanuel a Chico Xavier. Ele explica exatamente por que os animais precisam sofrer. E eu sei que isso é uma coisa que em algum momento, se não passou pela cabeça de vocês, isso vai passar. Enfim, ele fala que nem a gente, nem nós seres humanos, a gente sofre só para pagar a dívida do passado. Não. Muitas vezes a gente sofre porque a gente precisa daquele sofrimento para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais fortes. Não necessariamente todo sofrimento é para pagar uma dívida, tá? Então, para os animais, eles falam que é o seguinte: para os seres humanos existe o sofrimento expiação, que é o quê? Pagar os nossos débitos do passado. E para todos os outros seres vivos, existe o sofrimento educação, que eles precisam passar por algumas dores, eles precisam passar por algumas doenças, por algumas coisas, para que o espírito deles seja evoluído também, tá? Mas e o sofrimento causado pelo ser humano? Porque aí não tem nada a ver com o sofrimento que eles precisam passar para evoluir, certo? Aí é outra coisa. Eu coloquei aqui algumas imagens, famoso cãozinho orelha, que ficou tão famoso, e algumas outras, só para a gente refletir o quanto isso tem sempre se tornado constante na mídia e em todos os lugares, né? E aqui, Emmanuel, mais uma vez, por Chico Xavier, fala: todos somos irmãos, de milênios remotos viemos todos nós. E agora, gente, essa frase para mim que diz tudo.
recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Obrigação sagrada. Então, não quer dizer que você pode ou não. Ah, vi um cachorro ali, todo maltratado, sem água, num calor de 40 graus. Ah, deixa aí que alguém vai fazer alguma coisa por ele. Obrigação sagrada. Se ele for bravo. Aí você vai lá pra mim. Ele perguntou se ele for bravo, o cãozinho. Aí você vai lá comigo. Aí a gente amansa ele. Maltratar um animal é uma grave infração às leis divinas. Demonstra atraso moral e falta de evolução espiritual. Mais uma vez, Chico Xavier disse: quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. E quais as consequências para quem faz esse tipo de coisa? Débitos kármicos. Lei da causa e efeito. Vai ser mais uma coisa que vai ficar na sua conta e você, em algum momento, vai precisar pagar por isso. Então, não é porque é um animal que vai ter um débito menor, é a mesma coisa. Você, além de não estar ajudando aquele animal a evolução, você está prejudicando ele, maltratando ele. E o que acontece durante a passagem dos animais, o desencarne? Eu confesso que eu pesquisei muitos livros sobre isso. Chico, Divaldo, Emmanuel, né? Enfim, Irvênia Prado. E é o seguinte, li coisas maravilhosas sobre isso. Os animais, durante seu desencarne, eles são amparados, tá? Pela espiritualidade, que é responsável por fazer isso. Da mesma forma que no nosso desencarne a gente é amparado naquele momento pelo nosso mentor ou por alguém que está ali, que nos ama e vem nos receber, cada animal também tem isso, tá? Tem esse amparo. E há diferentes atendimentos nesse plano espiritual. Quando eles são resgatados, são levados, eles passam por um tratamento da mesma forma que nós passamos também. Existem hospitais espirituais. Porém, a recuperação deles, como eu falei para vocês, é muito rápida. Porque é só ali do perispírito, do corpinho que eles tinham físico ali. Que teve aquela doença, que tiveram aquelas energias. Então, eles se recuperam muito rápido. Mas todos são tratados nos locais apropriados, destinados a isso na espiritualidade, tá? Então, Chico também disse que há muitas moradas na casa do Pai para os animais também. Então, lá no mundo espiritual, não tem só colônias de humanos. A gente tem também o dos animais, tá? Que são muito bem tratados e curados lá. Então, sobre a reencarnação. Ela costuma ser rápida, como eu falei, porque eles não têm débitos kármicos, então eles, se desencarnando, sendo tratados rapidamente, eles já estão prontos para voltar. E aí, quanto mais rápido eles voltarem, quanto mais encarnações eles tiverem, mais rápido eles vão evoluir, certo? Os animais, eles criam laços entre si e entre a família que o criou. E a espiritualidade sempre procura, não sempre, ela procura destinar esses animais que tiveram um laço afetivo muito grande com os seus donos para que eles retornem para a mesma família. Às vezes com uma outra espécie, às vezes completamente de uma outra raça, de um jeito diferente, mas a espiritualidade permite que isso aconteça. Por quê? Porque quando isso acontece, além da evolução do animal, porque ali ele conhece sobre o afeto, ele conhece sobre o amor, ele cura e ajuda a evolução das pessoas também daquela casa. Imagina que coisa maravilhosa você receber novamente um amigo seu que durante anos da sua vida esteve contigo e ele volta para você. Olha quanto amor você vai continuar doando e recebendo. Porém, é isso. O último ponto que eu coloquei é: o reencarne sempre obedece às leis divinas e à vontade de Deus. Por isso que eu disse, não é sempre que isso acontece, porque depende. Se o plano da espiritualidade, que
que é destinada àquilo, para aquele animal for outra, se o plano for outro, ele vai seguir outro plano. Mas tenham em mente que é sempre o melhor para eles, sempre o que é permitido por Deus. Aqui eu coloquei alguns casos, óbvio que eu não vou contar todos, mas Chico teve vários casos com diversos animais. O caso da boneca, que é muito famoso, que é a cachorrinha que volta com os mesmos trejeitos, com a mesma, enfim, personalidade. Tem o caso do Lorde, esse é muito bom. O mesmo espírito, em várias encarnações diferentes, passou por Chico. Lorde, Dom Pedrito, Brinquinho 1 e Brinquinho 2. Que ele gostava tanto que ele botou o nome de Brinquinho de novo quando voltou, né? Por isso que ficou Brinquinho 2. E esse Lorde de Chico Xavier, Chico conta que quando ele desencarnou, esse animal, esse cãozinho, ele viu o irmão dele, ele enxergou o irmão dele, que chamava José, que já tinha desencarnado há mais tempo. Ele viu o irmão dele buscando, fazendo ali o arrebatamento do cãozinho e levando com ele. Então, olha que coisa maravilhosa. E Chico conta que todas as vezes que esse cãozinho, que o José, irmão do Chico, vinha visitá-lo, e Chico tinha uma clarividência maravilhosa, o irmão dele sempre estava acompanhado por esse cão, tá? E depois ele parou de aparecer porque ele reencarnou como Dom Pedrito e Brinquinho, e depois Brinquinho de novo. E aí tem várias histórias de cada uma dessas aí, mas eu não vou me alongar muito. Tem também a do cão que buscava os chinelos, que conta de um cãozinho que claramente ele via o dono que já tinha desencarnado e buscava os chinelos para ele e colocava no mesmo lugar que ele sempre estava acostumado. E também das formigas subversivas de Chico Xavier, que ele conta que... Eu acho interessante, eu vou contar muito rapidamente, porque eu acho muito interessante. Que a gente fica falando de cachorro, gato, mas Chico tinha uma roseira que ele amava dentro de casa. E morava ele e o amigo dele. E um dia ele viu que as formigas estavam tomando a roseira, comendo toda a roseira. E o amigo dele falou assim: eu vou no centro e vou comprar remédio, veneno, e vou colocar para acabar com todas essas formigas que estão comendo a roseira. Chico, aquela alma de outro mundo, falou: não faça isso, deixa eu conversar com elas primeiro. E aí o amigo de Chico falou: você está maluco, Chico? Você vai conversar com as formigas? E ele falou: não, deixa eu falar com elas. E ele foi lá um dia à noite, estavam as formigas lá, e ele com toda aquela calma falou: minhas queridas, minhas amigas, meu amigo quer matar vocês com veneno, será que vocês não querem procurar uma outra roseira por aí, um outro lugar? E aí voltou, dormiu, e quando o amigo dele chegou no dia seguinte com o veneno na mão, só tinha 2, 3 formigas na roseira. E ele falou: Chico, o que você fez? Que as formigas sumiram, tem 2 ou 3 lá só. E ele fala: ah, meu amigo, essas eram as formigas subversivas. Então, assim, eu quis contar essa história para dizer para vocês que a gente precisa respeitar não só cães e gatos, que a gente fala muito, mas toda e qualquer criação do Pai, tá? Aqui, só pra... Isso aqui é Chico com um gatinho dele. Ele tinha muitos gatos. Muitos. A casa dele era cheia de gatos. E aqui eu coloquei essa frase que é: a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Que é o que a gente falou. Tchau, presidente. Que é o que a gente falou aqui. É o último slide. Então eu só queria deixar para vocês aqui alguns pontos, que é: nem tudo é permitido saber. A gente sabe o que Deus permite que a gente saiba aqui como seres encarnados. Que vocês possam ter mais cuidado com os animais de casa de vocês, cuidando da energia deles, dando mais atenção a essa parte toda que a gente falou aqui. Os da rua,
que a gente olhe com mais amor e mais carinho. Todos fazemos parte da mesma criação de Deus. Somos irmãos mais velhos. Quando a gente fala em evolução, nós somos os irmãos mais velhos. Então a gente tem que agir como tal. Animais ajudam na nossa evolução como nós ajudamos a deles. Com amor, com carinho, com afeto. E tratar todo todo ser vivo com respeito. As formigas, eu sei que tem gente que tem medo, a barata, o sapo, eu sei. Mas tratar sempre com respeito, porque são obras, criações do nosso Deus. É isso, pessoal. Obrigada. Aqui eu deixei alguns livros que eu usei. Pesquisem na internet, esse livro é muito bacana. Chico Xavier, o amigo dos animais. E é isso. Obrigada, tá? Boa noite.